Povo de Deus, estamos aqui para mais um programa e sempre cada programa um tema novo, mesmo que seja antigo, mas sempre necessário e nunca se esgota. Então seja bem-vindo você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença virtual e que isso seja para crescimento tanto sua quanto nossa também que estamos aqui. Se você não assistiu outros programas, assista, acesse aí o Facebook e o YouTube da paróquia e compartilhe também. Tem vários outros temas maravilhosos para a gente poder crescer como pessoa humana e como cristão, sobretudo. E hoje o nosso tema é espiritualidade e moral cristã. E para isso chamamos o Padre Rinaldo, meu xará, quase xará. Eu saio ganhando porque ele é uma pessoa muito boa e confundem eu com ele comigo e eu saio mais positivo que ele aqui. Muito obrigado. Ele é formado em teologia moral na área de família e matrimônio, pároco da Paróquia Santana, aqui no bairro de Santana, São José dos Campos, e também ele é coordenador diocesano de pastoral e um monte de coisas ainda. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, amigo, companheiro. Obrigado, Padre Ronildo. Eu não sei quem sai ganhando, se você ou eu, mas dá uma dupla sertaneja, né? Ronildo e Rinaldo. Então, a alegria estar aqui e conversar com a Paróquia São Vicente, com todos que acompanham o seu trabalho. Que Deus nos abençoe nessa conversa e abençoe esse trabalho aí maravilhoso de comunicação nesse reinventar-se da pandemia, que está valendo a pena. O mundo precisa fazer isso, senão vai ficar parado. Sem dúvida. Muito obrigado mesmo por desejar a sua presença. Eu convido você para viver um instante de silêncio, como oração, um encontro com o mistério que é Deus e o mistério da própria vida. Por isso, um instante de silêncio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Olha, o assunto é moral cristã. Então, moralismo. Vamos tratar de moralismo, né? O que é certo e o que é errado. É simplesmente isso, será? Não, acho que moral cristã, nós poderíamos dizer que é um viver em Cristo, para nós que temos fé. Moral cristã, viver em Cristo. O Papa Emérito Bento XVI é que dizia isso. Viver a moral cristã é procurar viver os pensamentos de Cristo, assumir os sonhos de Cristo, viver as ações de Cristo, atualizar a presença de Cristo no mundo. O Evangelho, para nós, é o pano de fundo de toda a nossa moral. Então, seguir os ensinamentos de Jesus e acreditar na possibilidade de um mundo novo, isso é viver a moral cristã, seguir esse caminho. Jesus mesmo diz, né? Eu sou o caminho. E quando a gente pega esse caminho, a gente se encontra com a verdade que é Ele também e vive a verdadeira vida, não simplesmente passa pela vida ou vive uma caricatura de ser humano, mas vive o humano de verdade, à luz de Cristo, que é a imagem perfeita do Pai e a imagem perfeita do homem. Que, aliás, Jesus, ele tem São Paulo dizendo que nós temos que alcançar a maturidade, a estatura de Cristo, ele como homem. Nós não somos homens de verdade, nós somos homens quando, ou mulher que seja, quando encontramos a maneira de Jesus viver. Né? Começamos bem a conversa, então nada de moralismo. Nada de Porque moralismo. pode ter algum pai, alguma mãe, ou algum agente de pastoral, ou até mesmo algum cidadão qualquer, que quando se fala de moral, olha só para esse lado, né? Moralismo, né? Isso é pecado, isso não é. Também, mas não é só isso. A moral é o agir bem, agir de acordo com a nossa estatura no ser em Cristo. Isso que São Paulo depois vai dizer, para mim, viver é Cristo, na carta aos Gálatas. Assumir as atitudes de Cristo no dia a dia, isso não tem nada a ver com moralismo, né? É um agir conforme a nossa consciência, e agir com consciência é assumir verdadeiramente um caminho reto. Uma pessoa sem consciência, a gente poderia dizer assim, que é um abajur sem luz.
A consciência que nos ilumina. E uma consciência bem formada faz com que o ser humano se sinta vivo, vivo de verdade. Uma consciência reta, né? Nós podemos dizer que a consciência é para o ser humano o que a alma é para o corpo, né? O corpo vivente tem o espírito que o vivifica. A consciência para nós, no nosso dia a dia, tem esse mesmo valor. Aliás, tem uma outra comparação que é mais interessante. A consciência é para a nossa alma, para o nosso ser, o que a dor é para o físico, o que a dor é para o corpo. Então, se a sua consciência acusa, isso é um bem. Você percebe, nossa, eu posso acertar melhor o caminho, eu posso caminhar mais retamente. Como a comparação com a dor? A dor é importante. Se você chega no médico e diz, olha, eu sinto dores aqui, vai dar um caminho para ele seguir para acertar o seu problema, acertar a sua doença e, portanto, depois o que vai curar o seu problema ou encaminhar o seu tratamento. Então, a dor é importante para o corpo e a consciência é assim para a alma. Se você sente na consciência, puxa, eu posso fazer mais, ou eu deveria ter agido diferente, isso é sinal que você não é um cadáver ambulante. Você está vivo de verdade e a sua consciência está indicando aquilo que você, como o criado, a imagem e semelhança de Deus, deve agir. Eu até costumo falar que a consciência também é um termômetro da alma, né, que percebe como está o grau da alma, né? Agora, consciência moral seria o assunto até, né? A consciência moral não é apenas o que eu penso, mas o como eu vivo também, é bem vida, né? A moral cristã é o modo de viver, é isso mesmo, né? A moral cristã deve se refletir nas nossas ações, né? A fé sem obras é morta. E você, quando coloca a fé em prática, você dá o melhor de si, deve dar o melhor de si, né? Sem radicalismos, sem desrespeito a quem pensa diferente, numa abertura mesmo para a vida, semear a vida em todos os sentidos, inclusive no respeito ao diferente. Você não é o dono da verdade, né? A verdade pré-existe você, a verdade não nasceu depois de você, e a consciência bem formada também tem isso muito presente, né? Sem cair em fanatismos, por exemplo, radicalismos que só prejudicam as religiões, prejudicam a humanidade, haja visto o que a gente tem visto acontecer no mundo hoje, né? O radicalismo religioso, ou qualquer outro, é um desserviço à humanidade. Exatamente. Né? Atrapalha até o projeto de Deus. Até em nome de Deus, alguns querem pregar uma realidade ou uma proposta de vida que seja mais anseio humano ou uma ideologia humana do que o projeto de Deus mesmo, né? Hoje nós temos uma verdade personalizada, né? Cada um pinta um pouco a sua verdade, defende aquele campo sem uma busca mais profunda do que é a verdade. E infelizmente isso causa muita confusão. Hoje a gente vê famílias se desunindo por conta de radicalismos, religiões sendo afetadas. Você disse a palavra exata, é um desserviço à religião, é um desserviço à família, qualquer radicalismo, qualquer fanatismo, né? Nós temos que buscar o equilíbrio nas coisas. E isso tem a ver também com a consciência moral. São Tomás de Aquino dizia, né, que a virtude está no meio, no equilíbrio. Você tem 2 anos de padre a mais que eu, ou 3, mas você estudou teologia moral mais recentemente e eu antigamente. Quando estudava teologia moral, se tratava tantos assuntos na teologia moral, a questão social, a questão humana, a questão toda a realidade da vida, né? Então é o humano que está em comunhão com o divino, com o projeto de Deus, e é o humano que tem que ser também analisado e cultivado por todas as estruturas que nós temos como pessoa humana, tanto no sentido político, social, cultural, é isso mesmo, né? Sem dúvida. O fato da gente ser criado à imagem e semelhança de Deus diz tudo.
Você deve ser um reflexo do divino que existe em você. Essa semana nós meditamos, por esses dias, meditamos o Evangelho das Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando fala do sal, o sal era usado para conservar, né, para fazer com que as coisas não apodrecessem. Eu uso muito esse exemplo na teologia moral. Esse ser sal da terra é exatamente ser isso. Olha, onde eu chego, a vida tem que florescer. Nada tem que morrer, nada pode morrer, nada apodrecer. Eu tenho que conservar a vida e fazê-la melhor dali para frente. Porque eu sou um reflexo do Deus da vida. Porque eu sou imagem e semelhança do Deus da vida. E o ser luz, iluminar, aquecer, transformar, porque o fogo tem todas essas propriedades, né? Onde eu estiver. A minha presença deve fazer com que o mundo seja melhor. Eu sempre digo isso para marido e mulher: quando um entra na vida do outro, é para que a vida do outro seja mais vida. Você está entrando ali para conservar e fazer ser melhor. Você está entrando ali para iluminar, aquecer, acolher, dar aconchego. Isso vale para todas as outras situações, né? Aquela expressão assim: olha, eu não posso ir contra a minha consciência. Interessante, né? É natural. A consciência humana é natural, mas o ser humano pode ser massificado, pode ser manipulado, né? Tem na moral cristã assim a questão: se for contra a minha consciência, eu não sou obrigado, mesmo que seja legal, né? Aquilo que está na lei. Mas se aquilo que está na lei, que é um direito, é legal, mas é contra a minha consciência, então eu devo ir contra, né? Não contra a lei por simplesmente ir contra a lei, mas por questão de consciência daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é honesto. Sim, se você tem uma consciência reta, uma consciência bem formada, porque a gente pode falar também de deformação das consciências, né? Ideologias, deformação da consciência pelo fanatismo, pelos radicalismos, que vem mesmo os ismos são sempre prejudiciais, né? Que vem mesmo de ideologias. Então, você tendo uma consciência que busca a verdade, uma consciência iluminada por Deus, que para nós que somos cristãos está ligada a esse ser, imagem e semelhança de Deus. Se você se pauta por aí, você tem todo o direito de dizer: eu não faço isso porque eu tenho uma objeção de consciência, eu tenho isso presente, essa verdade presente em mim, que me impede. Os cristãos, desde o início, tinham isso muito presente, né? Nós somos cidadãos de todas as pátrias, e em todas as pátrias nós somos estrangeiros. A gente lê isso na carta de Ogneto. E tem coisas que um cristão jamais vai fazer. Por exemplo, optar pela violência. A violência é inexistência do reino de Deus. É dizer que o reino de Deus ainda não chegou. Usar armas é inexistência do reino de Deus. O reino de Deus não está presente ali. Não defender a vida desde a concepção até o seu fim natural. Não defender a vida em algum momento achar: não, aqui pode matar, não tem a ver com o reino de Deus. Então, se as objeções são feitas porque você tem uma consciência de reino de Deus e tem uma consciência do que você é no mundo, volta a dizer, a imago Dei, imagem e semelhança de Deus, aí você pode usar da sua objeção de consciência, se você tem essa formação, ter isso muito claro em você. É verdade que o ser humano sempre está em processo de amadurecimento. A consciência humana, a consciência cristã, vai se formando também. Daí a ajuda dos pais, dos educadores, do meio de comunicação social, da própria igreja. Agora, o ser humano ele pode um dia pensar que é bom e não ser. Então depende muito do processo de amadurecimento da pessoa. Sem dúvida. E a gente tem que prestar muita atenção na manipulação, né? Porque as ideologias e as questões que vão contra a nossa consciência, elas vão sendo semeadas e paulatinamente, devagar, mentira mais mentira, parece virar verdade. Porque todo mundo faz. Porque hoje em dia é comum assim.
porque esse pensamento é antiquado. Espera, mas por que a gente age assim? Por que a igreja pede isso? Por que a gente preza, por exemplo, o casamento e a família? Por que nós somos a favor da vida e defendemos a vida em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, né? A gente tem que ter isso presente para continuar naquela linha da moral cristã, porque senão a gente vai achando, não, mas nesse caso aí a gente já pode agir diferente. Não, agora nesse problema, nessa gravidez, não. Nós somos pela vida e nós devemos ter uma consciência formada no sentido de defender a verdade em todas as circunstâncias, tomando cuidado que realmente a manipulação, esse semear devagar, ideias contrárias que parece que vão se tornando verdade, estão presentes na nossa sociedade. Sempre tiver. Nós não temos duas verdades. Exato. É uma apenas. E nós podemos dizer que a moral cristã é fundamentada na Sagrada Escritura? Também na Sagrada Escritura. Na teologia da igreja, na tradição. Na tradição, no magistério da igreja. Uhum. Mas eu Mas vejo... a base, nós temos uma base muito forte na Sagrada Escritura, na palavra Sim. de Deus. Mas eu diria assim, né, você que é o perito no assunto, mas antes da Sagrada Escritura tinha a consciência humana. Exato. Então, o que é sagrado aqui é a consciência humana, o fórum íntimo que é chamado, né? E o que é natural, né? O que é natural. Então, tem coisas na vida que você pode perseguir pela natureza. Depois você chega nas Sagradas Escrituras. Pela natureza você chega no sagrado. E é até bonito a gente ver isso. Por exemplo, vamos lá aqui, o que é natural, o amor da mãe pelo filho. Os casais colocam o nome na criança antes dela nascer. Colocam já o nominho da criança no quartinho, se organizam para receber o recém-nascido. Por que uns são considerados vida e outros não? Por que uns já têm nome e outros não vão chegar a isso? A natureza não diz que assim o corpo da mulher se transforma para acolher uma criança, não importa a ocasião, ou como começou essa vida, mas começou uma vida, tem que ser defendida, né? Uma pessoa teve uma determinada ação errada, criminosa, eu posso, como cristão, ir lá e falar, não, eu sou a favor da pena de morte, porque essa pessoa não merece viver? Eu não posso de jeito nenhum julgar sobre a vida de uma pessoa. É só Deus. A gente defende a vida daquela pessoa. E aí a gente pode encontrar vários outros exemplos, tanto de coisa que... O assunto vai longe, com a né? consciência cristã, consciência moral. Eu vejo assim que o que nos dá assim, um alicerce da chão é a coerência de vida. Eu tenho uma consciência moral, eu tenho uma fé, tenho um conteúdo, tenho uma pessoa que eu acredito, tenho o reino de Deus. No entanto, a minha vida precisa estar compatível. Não que eu seja perfeito, mas preciso ser coerente da melhor forma possível, que é o testemunho, que é o anúncio da Boa Nova com a própria vida. É o antifarisaísmo, né? Como é bom, como pessoa humana e como cristão, a pessoa viver aquilo que acredita. Faz um bem para a pessoa e para o outro também. Sem dúvida. Nós construímos também esse humano, né? Santo Agostinho diz, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem já foi impressa. E a semelhança você constrói a partir dos seus atos. Aí vai muito bem o que você falou, um processo de amadurecimento. Hoje eu sou mais semelhança de Deus do que antes. Porque eu sei mais, porque eu aprendi mais, porque eu caminhei mais. Isso deveria ser a nossa verdade, a verdade de cada um. A própria história vai fazendo a gente crescer, as ocasiões, as situações que a gente experimenta, situações que a gente vive, né? Por isso que a gente tem que fazer sempre esse diálogo que o Papa Francisco ele defende tanto das gerações, né? A geração mais nova com a geração dos mais velhos. Porque ali nos mais velhos a gente deve encontrar exemplos para a gente viver de pessoas que se construíram
no decorrer da história, se deixaram construir. Isso quando a gente segue um caminho reto, porque também a gente pode se destruir na história, né? Destruir a imagem e semelhança de Deus que nós somos. E colocamos até culpa em Deus. Ixi. Né? Quando você fala assim da verdade pessoal, é naquilo que é natural, naquilo que é na sua consciência. Mas existe o risco de você criar a sua verdade, independente do outro, até do próprio Deus. É o que a gente chamou de subjetivismo, né? Não ter uma clareza das verdades. Eu tenho a minha verdade, ou eu creio no meu Deus. Espera aí, não é o meu Deus, é o nosso Deus. Não é a minha verdade. Existe uma verdade, como eu falei no início da nossa conversa aqui, nos preexiste, a verdade não nasceu depois de nós. Às vezes eu brinco com os pais quando a gente fala dos adolescentes, porque a adolescência é uma fase de rebeldia muitas vezes, né, para muitos, e faz parte. Eu acho que o adolescente vive o que ele está se descobrindo, e eu digo sempre para os pais, olha, os adolescentes parecem terem descoberto a verdade que nasceu depois deles, só que com o tempo eles vão descobrir que a verdade os preexiste e que eles têm que seguir aquela verdade, e vocês vão ter que ter paciência para a gente. E às vezes a humanidade parece viver uma fase adolescencial desse subjetivismo, né? Muita gente acaba caindo, né, nessa história. Uma vez eu conversei com um padre falando da preocupação com as pessoas que dizem, eu sou ateu, eu não acredito em nada. E principalmente jovens, né, que estão na faculdade, aí por conta dos estudos acabam entrando num ateísmo meio prático, nem é um ateísmo teórico, porque não buscam aprofundar-se. Aí esse padre me disse uma coisa interessante, disse assim, olha padre, espera essas pessoas completarem os 40, 50 anos, aí nós vamos conversar com elas sobre ateísmo, porque a história vai ensinando tanta coisa e a gente vai vivenciando tantas experiências que vão exigindo de nós, que chega um ponto que a gente se esbarra até com a necessidade da fé. E faz experiências de fé, né? Essa questão do construir-se. Ou do transfigurar-se, deixar a imagem e semelhança de Deus acontecer em nós. Mas a gente pode, no decorrer da vida, destruir essa imagem e semelhança de Deus em nós por conta da desconfiguração até, né, com um termo atual. A vida é uma escola, mas não tem escola de graça. Então nós pagamos um preço para aprender a viver. Então é um processo de aprendizado constantemente, não é? E temos que estar abertos a isso. Eu vejo muito isso agora nessa pandemia, porque a vida, a gente faz escolhas. Ou você entra em pânico, em desespero, e agora o que eu vou fazer? Ou você acredita que é a oportunidade de um momento novo. Você aí tem que fazer uma opção, né? E quando você acredita que é a oportunidade de um momento novo, do recriar-se, aliás, as coisas boas no mundo muitas vezes aconteceram depois de crises, haja vista a Segunda Guerra Mundial, quanta coisa boa aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Dentro da igreja mesmo, quantos movimentos assim que até hoje inspiram a humanidade por conta daquela experiência de uma crise terrível, né? de uma crise. Eu acredito que agora também nós vamos renascer com coisas muito boas. Os egoístas vão crescer só por conta própria. Os que querem sentir a vida junto com o outro, o ser como, pode pensar não só em si, mas sim toda uma humanidade, né? Começa pelo bairro, pela família, que é mais próximo, mas a humanidade toda precisa amadurecer e crescer, né? Então, na verdade, o projeto de Deus é dinâmico, enquanto que o ser humano vai acolhendo a vontade de Deus. São Cipriano, numa catequese no século III, sobre a oração do Senhor, ele analisa assim que a oração nunca é individual, é sempre comunitária, mesmo que você reze sozinho. A vida moral, a vida de coerência, a vida de igreja, de sociedade, é sempre com o outro. A moral cristã é eu na minha consciência, mas na minha convivência. Não é mesmo? Por isso que a gente diz a oração do Senhor, Pai Nosso. Não é Pai meu. Uhum. É Pai Nosso. Depois essa questão do coletivo,
Isso faz parte do humano. A gente não precisa nem falar de fé para falar do coletivo. Ninguém nasceu para si. Nós nascemos para os outros. O que realiza a nossa vida é servir os outros, é fazer algo de bom para os outros. A gente se emociona quando vê uma pessoa fazendo bem para o outro. Tem cenas do dia a dia, por exemplo, um parto que é feito por um taxista. Ou a mulher começou a entrar em trabalho de parto em frente ao supermercado e pessoas... Quando a vida acontece, todo mundo se emociona, é normal, porque a gente está vendo ali o humano de verdade. Ou quando você vê alguém fazendo alguma coisa... Eu tenho um fato que eu nunca me esqueço, é um senhor que diz assim, que ele não acreditava em Deus e passando as férias em São Lourenço, ele andando pela rua de carro, ele viu uma freira recolhendo um pobre da calçada. E ele me contou assim, ele falou, padre, naquele momento foi como se um raio caísse em mim. Eu senti uma luz que eu nunca tinha sentido antes. O gesto daquela mulher me fez pensar, Deus existe. Eu procurei o padre daquela igreja onde ela colocou o pobre para dentro, para ir falar sobre a minha vida, o quanto eu não acreditei em Deus até aquele tempo. E esse homem, a partir dessa experiência, passou a pregar. Por quê? Ele fez um encontro com Deus no humano que descobre o outro. Agora, se a gente for falar em questão de fé, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é a Trindade, Deus é a comunidade, Deus é coletivo. Então, é um sair de si para o encontro com os outros, né? Por isso que você falou no início da nossa conversa, olha, consciência, falar de moral, da pano, mano. Nossa, daria para a gente conversar. E temas muito polêmicos às vezes também, né? Que a gente tocou rapidamente. Se fôssemos tratar de temas polêmicos aqui, meia hora seria impossível tratar, não? Quando você falou no começo já da alienação religiosa, né? No começo da conversa, na verdade a questão moral, a moral cristã não está simplesmente pela religião. Não é uma religião apenas que dita, mas é a pessoa de Cristo que vai além da religião. A religião ou a igreja está a serviço da pessoa de Cristo, da sua mensagem, da sua pessoa. Senão te cria conteúdo que não é nem da igreja, sim, mas vai dizendo que é da igreja, grupos alienados, né? Vai criando um moralismo falando que é de Deus. Está convicto que é de Deus aquilo que está falando. Então não é a partir de religião, de grupo, de ideologia, até religiosa, mas a partir da pessoa de Cristo. Daí a espiritualidade, de fazer um encontro pessoal, uma experiência da pessoa dele, conhecê-lo na Sagrada Escritura, nos sacramentos, no caso nós católicos, na oração e no serviço ao irmão. É conhecer e experimentar a pessoa de Cristo, que daí naturalmente a vida cristã, a vida humana vai se tornando cristificada. Né? Isso é moral cristã, não seria? Sem dúvida. E é por aí o caminho, né? Agora, você não precisa ser de Cristo para você entender isso. É ser humano, ser gente. Ser apenas humano já é o suficiente para ser bom. Eu arrisco até dizer, você assumir a sua humanidade plena, viver essa humanidade plena, vai levar você a Cristo. Porque em Cristo a humanidade se revela. Jesus não revela só a face de Deus Pai e nos envia o Espírito Santo. Ele revela a imagem perfeita do homem. O homem foi sonhado por Deus, pensado pelo Criador. Então, quando você se encontra com o humano de verdade, você se encontra com Cristo. É bonito uma imagem. Mesmo sem saber, né? A igreja apresenta também assim, que Deus Pai, a Trindade criou, claro, mas quando o Criador criou o ser humano, viu a pessoa de Cristo, o homem Jesus. Tertuliano fala que enquanto o Pai nos modelava, ele olhava para Cristo. Sim, enquanto daí dá para compreender a redenção. Não que o ser humano merecesse, mas Cristo, o humano de Deus, é que foi fiel ao Pai e que aquele humano de Jesus viveu a redenção, a obediência ao Pai. Sim. Então, é bonito no ato penitencial, tem um canto assim, que Jesus é nosso intercessor, junto do Pai. Eu fico imaginando assim, o Pai está lá, Jesus no meio e eu aqui. Então, o Pai olha para Jesus e não para mim, porque Jesus está no nosso meio intercedendo por mim, pecador. Então, é isso mesmo, né? A redenção
que Jesus como homem... E a obra de transformação sobra para o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí movimentando tudo, né? É. Padre Rinaldo, o tempo tem tanto assunto para a gente conversar, né? Eu convido que você faça as suas considerações finais para a gente poder concluir nosso trabalho e nosso programa. Depois cada um vai também pesquisar e aprofundar, né? Sim. Pois não. Então, agradeço pela oportunidade, é sempre bom poder conversar sobre essas coisas, né? O tempo realmente é curto, passa muito rápido quando a conversa é boa. Peço a Deus que nos ilumine sempre a resgatar em cada pessoa o melhor do humano. E o melhor do humano tem a ver com o amor. E quando a gente encontra o melhor do humano, a gente se encontra com Deus. Cristo para nós é o caminho desse amor, e aqueles que não conhecem a Cristo, mas descobrem o caminho do amor, se encontram com Deus e de alguma forma têm as sementes do verbo, né? As sementes da palavra presentes neles. Então, em todas as culturas, em todas as religiões, a gente encontra sementes desse Deus que é amor, e temos que viver esse coração dilatado como o coração do Pai por nós, revelado em Jesus, e que se faz sentir por obra do Espírito. Que Deus nos ajude nessa missão. Obrigado pela oportunidade. E eu que agradeço muito a sua preciosa presença, a sua colaboração aqui. Eu concluo assim que a vida moral, a moral cristã, ela não fica reduzida apenas em doutrinas superficiais, religiosos, mas a pessoa de Jesus. E daí isso atinge também uma moral social, atinge uma moral da mídia, da comunicação, a moral familiar, a moral na vida pessoal, pecado, conversão. Então o assunto vai muito longe, né? Então que a gente possa sempre se preocupar em conhecer o que Deus fala, né, pelo seu Espírito, e o que a minha consciência também consegue discernir, perceber a voz de Deus. Então estar sempre à escuta de Deus e à escuta do próprio coração é extremamente importante. Muito obrigado mais uma vez. Eu convido que possamos abençoar aquele que está nos acompanhando. Que Deus esteja no seu coração, te fazendo humano e testemunha do reino. E desça sobre todos a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até semana que vem. Compartilhe esse programa, tá bom?